mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar do período neoclássico, um dos períodos importantes para a arte, e a gente vai hoje conversar um pouquinho e fazer algumas atividades sobre esse movimento. O neoclássico ou neoclassicismo é um movimento artístico que, a partir do final do século XVIII, reagiu ao barroco e ao rococó e reviveu os princípios estéticos da antiguidade clássica, atingindo a sua máxima expressão por volta de 1830. Não foi apenas um movimento artístico, mas também cultural. Refletiu mudanças que ocorreram nesse período, marcada pela ascensão da burguesia. Essas mudanças estão relacionadas ao racionalismo e da origem do iluminismo, a formação da cultura cosmopolitana e profana, a pregação da tolerância, a reação contra a aristocracia e a Revolução Industrial Inglesa. Entre essas mudanças na filosofia ocorreu como o iluminismo e as sociais, como a Revolução Francesa. A arte deveria tornar-se um eco dos novos ideais da época: subjetivo, liberalismo, ateísmo e democracia. Então, o período neoclássico, a gente pode reafirmar que ele foi um período que ele reagiu ao barroco e ao rococó. A gente em outra aula já falou sobre o movimento barroco e agora a gente está falando de uma arte que está fazendo uma certa objeção contra o barroco, né? Uma outra questão muito importante desse período da arte também é que ela retoma um pouquinho do clássico. Então a gente vai ver uma arte um pouco mais clássica, né? Ela também é um momento que a burguesia na época, ela está em alta, então ela revigora essa questão da burguesia, desses momentos de burgueses, né? É um momento também que ocorre outras mudanças no mundo no sentido do iluminismo, que aí a gente vai falar um pouco de filosofia, que não é a nossa área a gente vai falar mais da arte. Mas esses movimentos, eles estão sempre juntos, eles andam nessa linha de tempo. E ela é uma arte que ela começa a não ser mais com cunho religioso, ela vem para uma arte de um cunho mais profano. Agora, nesse momento, a arte não está fazendo aquelas imagens tão religiosas como a gente já falou em outras aulas. Então, essa arte são pinturas mais realistas, com a iluminação, as cores também são mais puras e talvez ela é mais democrática do que religiosa. É o que a gente poderia dizer desse movimento neoclássico. Então, agora a gente vai para a parte prática da nossa aula do neoclássico. Hoje eu trouxe para vocês aqui duas possibilidades de se trabalhar, para a gente trabalhar um pouquinho do neoclássico, que é a interferência e a colagem. Eu peguei aqui uma imagem de uma arte clássica e aqui ele faz uma releitura, então é uma arte contemporânea, provavelmente é uma arte feita digitalmente, e ele pega o mesmo ângulo, talvez até o mesmo vestido, o fundo, e essa pessoa só coloca. Então esse artista ou uma pessoa que cria essa arte coloca uma outra imagem falando dessa arte neoclássica. Aqui é um outro exemplo que eu trago para vocês, um exemplo de que a gente traz um ator americano, onde que ele foi apenas colado em cima de uma pintura, que a gente tem já uma pintura clássica. Então, na aula de hoje, o que eu proponho? A gente pegar uma pintura, a gente pode talvez aqui estar recortando, tirando a imagem desse ator
e colocando uma outra imagem de uma outra pessoa ou até mesmo um autorretrato nosso, né? Hoje a gente tem como fazer um autorretrato através do telefone, através de uma foto 3x4 ou enfim, a gente pode na nossa aula a gente imprimir imagens dos nossos rostos, né, do nosso autorretrato, e a gente pode estar usando nessa imagem, fazendo uma releitura para um tempo contemporâneo, para o nosso tempo atual, de uma imagem clássica, né, ou neoclássico, que é esse movimento. Então hoje a gente trabalharia realmente com recorte e com a colagem. Eu trago aqui um exemplo já pronto para vocês verem já a forma pronta, que é a proposta da aula de hoje. Então é uma aula com colagem, com recortes e fazendo uma releitura de imagem. Aqui essas imagens estão prontas, mas eu proponho a gente estar fazendo. Ainda é possível para quem não tem e não quer fazer o recorte, ainda fazer talvez um desenho dessa pintura, onde que a gente traz um pouco do clássico, fazendo a colagem com imagens e fotografias. Ficam bem à vontade para fazer essa aula da forma que vocês assim tiverem materiais e também acharem melhor.